Poderia um único piloto ser o recordista de abates noturnos voando uma aeronave a jato, ser o maior asa-jato da Segunda Guerra Mundial e também o maior asa-jato da história? Hoje você vai conhecer a história de Kurt Welter, um piloto não muito conhecido, mas com uma biografia muito interessante. Esse é um dos primeiros vídeos da Sala de Guerra que a gente vai falar sobre caça noturna alemã. Claro que eu já publiquei aqui a entrevista que eu mesmo fiz com o As Martin Dreves, piloto do NJ-G1, piloto de Messerschmitt 110, que você pode ver nesse link aqui. Mas eu quero falar para você também de uma aeronave bastante singular que é o Heinkel 219, o Ru, ou Coruja, que foi o primeiro avião a ser especificamente desenhado para ser um caça noturno dentro da Luftwaffe. Essa aeronave interessantíssima que entrou em combate nos últimos meses da Segunda Guerra Mundial também contava com um assento ejetor e outras novidades que fazem dela um tesouro único da aeronáutica. E ele é um tesouro único também porque só existe um único exemplar dele preservado que se encontra hoje no Museu Smithsonian lá em Washington. E adivinha só, você vai poder ver de pertinho o Heinkel 219 junto com a sala de guerra na nossa missão Átomo, que parte para os Estados Unidos em outubro. A missão Átomo tem por objetivo principal recontar para você a história do projeto Manhattan, da construção da bomba atômica, e para isso, além do Heinkel 219, nós vamos ver lá em Washington o Boeing B-29 Enola Gay, protagonista do bombardeio atômico de Hiroshima. Não para por aí, porque depois disso nós vamos seguir para o Novo México, onde eu vou te levar para conhecer a cidade de Los Alamos, que sediou o laboratório de Robert Oppenheimer, onde ele e sua equipe desenvolveram e construíram a primeira bomba atômica da história. Nós vamos também fazer uma visita exclusivíssima ao Marco Zero da primeira bomba atômica no local de testes Trinity, um local exclusivo que fica dentro de uma base militar e que só abre uma única vez por ano para turistas. E somente a sala de guerra vai poder te levar lá para dentro neste aniversário de 80 anos dos acontecimentos. Lá você vai poder ver o pináculo que está no Marco Zero, vai ver também o Rancho McDonald, onde a bomba atômica foi montada, e também a Trinitita, que são pequenos pedaços de mineral verde formado pelo calor daquela primeira explosão atômica. Mas não para por aí não, porque nós ainda vamos fazer um voo épico e histórico num verdadeiro Boeing B-29 Super Fortress. Tá vendo que não dá para ficar de fora? Então faz o seguinte, clica no link que está aqui na descrição ou leia o QR Code que está na tela e chama lá os nossos agentes que vão te oferecer as melhores condições possíveis para você realizar esse sonho, hein? Então vem junto com a sala de guerra e vamos viver essa aventura, porque eu serei o seu guia e te espero lá. O jovem Kurt Johann Franz Ludwig Welter nasceu no dia 25 de fevereiro de 1916, num subúrbio chamado Liedenthal, que faz parte da grande cidade de Colônia, no noroeste da Alemanha. Ele era filho do casal Julius Welter e Gertrud Welter, e o seu pai era um comerciante que viajava muito pela região, e sua família era de orientação religiosa católica. Kurt Welter realizou seu ensino médio na cidade de Aachen, obtendo o seu diploma em 1930. No ano seguinte, ele entrou numa escola de comércio e também conseguiu seu diploma, passando em seguida a trabalhar junto com o pai. Em outubro de 1934, Welter concluiu a sua Berufsschule, ou escola técnica, e logo em seguida passou a integrar os quadros da Landespolizei, ou Polícia Regional, daquela área de Colônia. O Partido Nazista havia assumido o poder no país em janeiro de 1933 e em fevereiro de 1935, Adolf Hitler finalmente declarou
pública a existência da sua nova força aérea, a Luftwaffe. Dessa maneira, no dia 23 de maio daquele ano, 1935, Kurt Welter, então aos 19 anos de idade, iniciou seu serviço militar obrigatório junto com a nova Força Aérea, num contrato para 4 anos e meio de serviços, nos quais constariam já o seu tempo de serviço com a polícia. A nova Força Aérea ainda estava no seu período embrionário, realmente de formação inicial, e Welter então passou a fazer parte da equipagem de terra da base de Neubrandenberg. Promovido a Gefreiter em 1º de novembro de 1935, no ano seguinte, em 23 de setembro, Welter assina um contrato para mais 12 anos de serviço com a Força Aérea e nesse ato aí ele acaba sendo selecionado para treinamento de voo. Entre dezembro de 1936 e setembro de 1937, Welter inicia o seu treinamento de voo dentro do Fliegerersatzabteilung 27, ou Batalhão de Treinamento de Voo número 27, na cidade de Halberstadt. E em 1º de abril de 1937 é promovido a Unteroffizier, uma espécie de subsargento. Em dezembro de 1937 ele é transferido para Magdeburg após concluir o seu treinamento básico e passa a integrar a Flugzeugführerschule AB, ou seja, Escola de Pilotagem de Aeronaves. Então, 6 meses depois, em 7 de maio de 1938, Kurt Welter conclui o seu treinamento e finalmente recebe o seu Flugzeugführerabzeichen, ou insígnia de piloto da Luftwaffe, tornando-se oficialmente um aviador militar alemão. Ao longo do ano seguinte, Welter realiza diversas especializações de voo dentro da própria Força Aérea e é notado por sua perícia particular nesses diversos níveis, diversos tipos de voo. Sua aptidão particular para a didática também é notada e enquanto a Segunda Guerra Mundial é desatada em 1º de setembro de 1939 com a invasão alemã da Polônia, ele é feito instrutor de voo, treinando as novas gerações de pilotos da Luftwaffe nas bases de Cottbus e Marienbad. Em 1º de agosto de 1940, Kurt Welter é promovido a Feldwebel, ou sargento, e em novembro daquele ano ele se casa com sua namorada Katharina Emma Green, com quem teria um casal de filhos nos anos seguintes. Como recompensa pelo seu trabalho bastante diligente no treinamento de novos pilotos, no dia 23 de maio de 1941, Kurt Welter é condecorado com a Kriegsverdienstkreuz Zweite Klasse mit Schwertern, ou seja, Cruz de Mérito de Guerra de segunda classe com espadas, um reconhecimento por trabalho burocrático, ou seja, fora da linha de frente, entregue a diversos militares e também civis alemães na Segunda Guerra Mundial. Naquele período, o treinamento de novas tripulações de voo ainda seguia largamente os padrões do tempo de paz, que era bastante delongado, especialista e formava pilotos altamente capacitados. O problema é que em junho de 1941, com o início da Operação Barbarossa, a invasão alemã da União Soviética, a demanda por novos pilotos só foi crescendo e crescendo num ritmo muito acelerado. No ano seguinte, as batalhas muito intensas nas proximidades ao redor da cidade de Stalingrado, no sul da União Soviética, e o desastre que se abateu sobre a Luftwaffe e toda a Wehrmacht a partir de novembro daquele ano, de 1942, com o início da Operação Urano, o grande contra-ataque soviético na região de Stalingrado, os números de baixas entre as tripulações alemãs foi imenso e tornou-se cada vez mais evidente que a Força Aérea Alemã não era mais aquela força dominante nos céus europeus. Somando-se aos desastres aéreos na União Soviética, a ofensiva de bombardeio aliada, principalmente a ofensiva noturna realizada pelos quadrimotores da RAF contra as maiores cidades alemãs, já estava se tornando um problema imenso. E a Luftwaffe respondeu a este problema com a criação da Nachtjagd, ou caça noturna, um braço da Força Aérea que combatia bombardeiros inimigos unicamente à noite. E foi dentro desse contexto que Kurt Welter, que já era um Oberfeldwebel, ou segundo sargento desde o ano anterior,
foi finalmente retirado da tarefa de instrução no dia 10 de agosto de 1943, sendo enviado para a Blindflugschule 10, ou Escola de Voo Cego número 10, em Altenburg, onde se prepararia para se tornar um piloto de caça noturna. Os bombardeios noturnos sobre a Alemanha têm início na Batalha de Heligoland Bight, acontecida no dia 18 de dezembro de 1939, quando uma formação de 24 bombardeiros britânicos foi completamente dizimada ao tentar atacar um alvo alemão durante o dia, ainda no começo da guerra. A partir deste evento, a RAF decidiu que somente atacaria a Alemanha com a proteção da noite. E a partir do verão de 1940, os ingleses iniciaram uma série de ataques noturnos à própria capital alemã, Berlim, eventos que acabaram acelerando bastante a mudança de rumos estratégicos da Alemanha na Batalha da Inglaterra. E para responder a esse problema aí, entra na nossa história este oficial aqui, o general Josef Kammhuber, que na época trabalhava no Estado-Maior da Luftwaffe, chefiando os holofotes, Flak e também radares da Força Aérea Alemã. Kammhuber então analisou todo o problema das incursões inglesas à noite sobre o país e desenvolveu um sistema de contramedidas para poder realizar o abate dessas aeronaves ainda em curso contra os seus alvos. E esse sistema de contramedidas ganhou o nome de linha Kammhuber. A linha Kammhuber consistia de uma série de caixas medindo 20 por 32 quilômetros, chamadas de Himmelbett. E em cada uma dessas caixas estava contido um radar Freya, com alcance de 100 km. Nessa primeira fase operacional da linha Kammhuber, conhecida como Helle Nachtjagd, ou caça noturna orientada por holofotes, um radar Freya de longo alcance localizava o bombardeiro inimigo e então passava as informações de localização para um radar de curto alcance, Würzburg, que ficava também dentro da própria Himmelbett. Cada uma das caixas continha um caça noturno voando, responsável pelo setor, que era orientado por si também por um Würzburg. O posicionamento dos holofotes que então iluminavam o alvo era também coordenado pelo próprio Würzburg, e as informações dos dois radares eram combinadas numa central de controle que então guiava o caça até o seu alvo, permitindo assim a interceptação num ambiente completamente escuro. Essa primeira fase da caça noturna só foi ser suplantada no começo de 1942 com a instalação dos radares Liechtenstein, essas antenas bem protuberantes que ficam na frente dos caças Messerschmitt 110, e que é a visão mais comum que a gente tem do caça noturno alemão. Nessa segunda fase, a caça noturna atingiu um nível de eficácia bastante alto que realmente incomodou muitos ingleses, que então desenvolveram, no verão de 1943, uma contramedida extremamente poderosa para anular sua eficácia. Os bombardeiros ingleses começaram a lançar no ar milhares de pequenas tiras metálicas de estanho, que ao explodirem e se espalharem ao longo de uma grande área, acabavam cegando os radares alemães. Essa tática é utilizada até os nossos dias para confundir mísseis orientados por radar, e esse tipo de contramedida é popularmente conhecido como Chaff. Com a caça noturna alemã completamente desorientada nas semanas seguintes a esse primeiro ataque inglês, coube ao coronel Hayo Hermann idealizar um tipo emergencial de resposta contra os bombardeios da RAF. Esse modelo emergencial ficou conhecido como Wildesaal, ou Javali Selvagem, que utilizava caças monomotores orientados por rádio e por holofotes em terra para abater bombardeiros inimigos à noite. E foi justamente nessa fase aí que Kurt Welter entrou em combate pela primeira vez. No dia 2 de setembro de 1943, ele foi designado para a 5ª Staffel, ou 5ª Esquadrilha do JG-301, ou Ala de Caça 301, que voava justamente o Focke-Wulf FW-190A5, para emprego noturno. E logo na sua primeira missão, na noite de 22 para 23 de setembro de 1943, Kurt Welter derrubou
2 quadrimotores britânicos sobre a cidade de Hanover. Alguns dias depois, na noite de 3 para 4 de outubro, em sua terceira missão, ele colocou abaixo 2 bombardeiros Handley Page Halifax. E na noite de 22 de outubro, ele se tornou oficialmente um as ao derrubar 3 bombardeiros sobre a cidade de Kassel. Aí a gente pode até estranhar que um piloto estreante em combate como Kurt Welter já saia abatendo bombardeiros em sua primeira missão num ambiente tão complicado quanto esse. Mas é bom a gente lembrar que Welter já era instrutor de caça já há 4 anos. E claro, ele foi feito instrutor de caça justamente por sua alta perícia nesse campo. Então, apesar de ser um novato em missões de combate, Welter era um piloto veterano na aviação de caça e em diversos outros modelos de aviação. Em 7 de janeiro de 1944, o nome de Welter foi indicado para a promoção a Lieutenant, ou seja, segundo tenente. Ele recebeu uma promoção de campo a oficial devido à sua alta eficácia como aviador de caça. Essa promoção foi confirmada no dia 1º de fevereiro e no dia 24 de março, com apenas 15 missões voadas, Welter atingiu a marca de 17 vitórias aéreas confirmadas, sendo, portanto, condecorado com a Cruz Alemã em ouro no dia 10 de maio. Pouco depois dessa condecoração veio a sua transferência para a 5ª Staffel do JG-300, passando ele então a voar durante o dia. E entre os dias 18 e 20 de julho de 1944, ele abateria 3 caças P-51 Mustang e 2 Boeing B-17 Fortaleza Voadora. Mas a fase diurna de Welter não duraria muito e no dia 25 de julho ele foi novamente transferido para a unidade noturna, desta vez para a 1ª Staffel do NJG-10, ou Ala de Caça Noturna número 10. E exatamente um mês depois, no dia 25 de agosto, ele derruba o seu primeiro de Havilland Mosquito, o famoso Wooden Wonder, ou Maravilha de Madeira, esse bimotor super veloz da RAF, que combateu como incursor noturno britânico, se tornando o caçador dos caças noturnos alemães. No dia 4 de setembro, Welter é transferido para a 10ª Staffel do JG-300, uma unidade especializada em derrubar mosquitos britânicos incursores, voando à noite o Messerschmitt Me-109 G6. Welter foi muito bem sucedido nessa missão e no mês de setembro derrubou nada menos do que 7 mosquitos, sendo um deles por abauroamento, ou seja, pelo choque direto do seu caça contra o do inimigo. E por esses resultados, no dia 18 de outubro, com apenas 40 missões voadas e 33 abates no seu currículo, Kurt Welter foi condecorado com a Cruz do Cavaleiro da Cruz de Ferro. No dia 2 de novembro, mais uma vez voando os Focke-Wulf FW-190 à noite e já um expert na caça dos de Havilland Mosquito britânicos, Kurt Welter é transferido mais uma vez, desta vez para o segundo grupo do NJG-11, ou Ala de Caça Noturna número 11. E apenas alguns poucos dias depois dessa última transferência, ele recebe uma incumbência inédita. Ele seria o comandante de uma unidade experimental, que seria chamada de Sonderkommando Welter. E esta unidade iria testar em combate nada mais nada menos do que o jato Messerschmitt Me-262, um caça de superioridade aérea que agora estava sendo testado para a caça noturna. Essa unidade, então, deveria proteger a capital alemã, Berlim, dos incursores de Havilland Mosquito britânicos, usando a aeronave de interceptação mais rápida do mundo à época. No primeiro dia do mês de dezembro daquele ano, Kurt Welter foi promovido a Oberleutnant, ou primeiro-tenente, e 12 dias depois disso, em 12 de dezembro, ele derrubaria sua primeira vítima nos comandos
de um jato à noite, justamente um de Havilland Mosquito. As primeiras táticas para uso do ME-262 à noite eram essencialmente iguais às do Javali Selvagem que já vinham sendo empregadas com o uso de Messerschmitt 109 e Focke-Wulf 190. O piloto do jato apenas recebia orientações por rádio e também tinha seus alvos iluminados por holofotes. E uma vez que essas táticas experimentais foram comprovadas e oficialmente adotadas, no dia 28 de janeiro de 1945, o Sonderkommando Welter foi oficialmente renomeado 10ª Staffel do NJG-11. Voando a partir da base de Magdeburg, a unidade de jatos noturnos de Welter tinha como principal inimigo o 8º Grupo da RAF, justamente o que operava os mosquitos sobre a capital alemã. E a partir daí, Welter iniciou um vasto rol de abates desses bimotores sobre Berlim. Em 2 noites seguidas, 21 e 22 de fevereiro, ele abateria 4 mosquitos, e tendo chegado à marca de 48 vitórias aéreas confirmadas, num número muito diminuto de missões, no dia 11 de março de 1945, Kurt Welter foi agraciado com as Folhas de Carvalho para a Cruz do Cavaleiro. O mês de março de 1945 foi especialmente frutífero para Kurt Welter, que abateu o impressionante número de 12 mosquitos em combates noturnos. E no dia 27 daquele mês, Welter fez a estreia operacional do novo caça-jato Messerschmitt Me-262 B1A/U, uma versão finalmente 100% dedicada à caça noturna, equipada com radares no nariz e um segundo tripulante na parte de trás, que atuava como operador de radar. Essa nova aeronave acrescentou muito mais eficácia às táticas de caça noturno a jato, muito embora tenha chegado tarde demais para fazer qualquer diferença significativa no andamento do conflito. No mês de abril de 1945, Welter ainda abateria mais 7 mosquitos, sendo que o seu último abate, o de número 64, ocorreu na madrugada de 17 para 18 de abril de 1945. No começo de maio, a sua unidade foi transferida para o norte da Alemanha, na província de Schleswig-Holstein, onde lá ele depôs armas ao avanço do exército britânico. E, tornando-se prisioneiro deles, foi interrogado pela RAF nas semanas seguintes. Como a imensa maioria dos caçadores noturnos alemães, Kurt Welter foi liberado bastante rápido, ainda no verão de 1945, tendo antes disso autorado 2 relatórios sobre táticas de caça-jato noturna para o comando britânico. Retornando do cativeiro, Kurt Welter reúne-se com sua família e muda-se com ela para a cidade de Brühl, na Renânia, passando a trabalhar lá numa fábrica de açúcar. Mas em novembro do ano seguinte, 1946, ele passa a trabalhar na manufatura de peças de couro e em abril de 1948 torna-se gerente de uma fábrica de produtos médicos. Mas no dia 7 de março de 1949, a tragédia atinge a vida de Kurt Welter quando, num cruzamento ferroviário perto da cidade de Leck, na província de Schleswig-Holstein, o carro dele, que estava esperando um trem atravessar logo diante dos trilhos, foi esmagado por toras que caíram de um dos vagões, sendo que essas escaparam por não estarem propriamente amarradas. Kurt Welter faleceu instantaneamente aos 33 anos de idade. Com 64 abates em sua conta, a maioria delas feitas à noite e a bordo do Messerschmitt Me-262, Kurt Welter é com certeza o maior ás noturno dos jatos na Segunda Guerra Mundial. E historiadores ainda debatem os seus números com outros pilotos pelo título de maior ás dos jatos na Segunda Guerra Mundial e, olha lá, também de toda a história posterior. E mais uma vez, se você quiser ver o Heinkel 219 pessoalmente de pertinho e também muitas aeronaves embarcar numa aventura única, vem com a gente na Missão Átomo 2025 da Sala de Guerra. Eu estou deixando de novo aqui o link e também o QR Code para você acessar o nosso site e chamar os nossos consultores. Agora me diz você aí, você já conhecia a história de Kurt Welter, o talvez maior asa-jato da história? Ou tudo isso é uma grande novidade para você?
Conta pra gente aqui nos comentários. Mais uma vez, se você gostou desse vídeo, compartilha ele com seus amigos, também dá um joinha pra gente e não esquece de se inscrever na Sala de Guerra para não perder mais nada. Eu vou ficando por aqui, agradeço novamente a sua audiência e aquele abraço da Sala de Guerra.